Oi, gente, de novo. Boa noite de novo. Vamos ver se o Jorginho conseguiu entrar. Ele estava com uma questãozinha lá. Eu sei. Aguardando o Jorginho. Boa noite a todo mundo. Hoje é a nossa segunda live da série Convida, Dicas Terapêuticas. Hoje nós vamos ter a honra, Jorginho entrou, a honra e a alegria de conversar com o Jorginho, que é um psicólogo queridíssimo, trabalha em Itapuã, na Bahia. Atualmente ele é coordenador do CRES, psicólogo clínico, uma larga experiência com todos os segmentos sociais, todas as idades. Jorginho, você precisa aceitar o convite. Precisa aceitar o convite para poder entrar comigo. Aí, aí, boa noite. Boa noite, Jorginho. Boa noite. Que bom. Tudo bem? Na paz de Deus. Super calor aqui, muito quente. Já tem um pessoal que já entrou. Então, vamos começar, né? Primeiro, quero te agradecer muito, muito, muito mesmo por você estar aqui com a gente para falar desse tema que eu considero extremamente importante, porque atinge a todos nós, né? Não só como sociedade, no macro, mas também a nossa comunidade micro, onde quer que a gente esteja, no trabalho, em casa, né? Com a família. É um assunto que pede, inclusive, uma certa urgência como saúde pública, né? E que a gente, muitas vezes, não está tendo, né, o cuidado de ter um olhar mais criterioso para esse conteúdo, né? Especialmente porque as crianças e os adolescentes, os bebês, eles não têm voz própria, né? Se não tem muito espaço de reivindicação, eles precisam que alguém fale por eles, muitas vezes, né? São cidadãos, são indivíduos, são sujeitos, mas são muito dependentes ainda. Então é preciso que alguém fale por eles, né? Em nome deles, mas a favor deles também. Então, nosso objetivo aqui hoje, como profissional da saúde mental, é congregar esforços para a gente oferecer aí um atendimento de qualidade, né? E alguns esclarecimentos que são importantes para essa demanda em que todas as famílias brasileiras, claro que mundialmente, mas que a gente está falando da pandemia, mas a gente vai falar muito do nosso contexto, em que todas as famílias brasileiras estão sendo convidadas, né, a lidar, que é com a saúde mental por conta da pandemia, né, o que a pandemia nos traz aí de desafio nessa situação. Então, eu vou te pedir para você se apresentar um pouquinho, falar um pouquinho de você, do seu trabalho, de sua formação, o que você quiser falar, para o pessoal te conhecer também, e a gente começar esse bate-papo. Boa noite a todos. É um prazer extraordinário estar fazendo essa live hoje com uma pessoa que não é minha amiga, não. É minha irmã. Uma pessoa extremamente especial em minha vida, que me ensinou muito, continua me ensinando com toda essa amizade, com toda essa cumplicidade. Bem, eu sou de Conquista, atualmente moro em Cabolé. Na verdade, eu fui sorteado na Sena,
Tem na cena uma família maravilhosa, uma esposa extraordinária e um filho maravilhoso, Bernardo. Sou psicólogo, também sou coach, sou especialista em dependência química e especialista em gestão de políticas públicas pelo NEB. E trabalhei num CRAS, nossa cidade, por um período extenso. Trabalhei no CREAS também e hoje eu sou coordenador do CREAS de Capulé. Já dei aula em algumas faculdades. A gente ministra palestras, capacitações. Tive o privilégio de, em umas 3 semanas atrás, fazer a Semana Pedagógica de Cordeiros. Estou indo daqui 2 semanas para Maitinga, né? E depois para Condeúba. É um prazer extraordinário estar levando a mensagem da psicologia para os professores, que eu considero, e uma realidade também, a principal profissão que existe no mundo. E sem ela a gente não aprenderia nada, né? Então, os professores são extremamente importantes nesse contexto. Eu adoro tanto professor que casei com uma professora, né? E estou também ao lado de uma professora maravilhosa, psicóloga também, né? E a gente tem esse prazer de estar fazendo esse trabalho juntos, que é uma coisa extraordinária. Para vocês verem como a gente está super bem acompanhada hoje. Super qualificado. Então, vamos começar, Jorginho. O que você pode falar para a gente sobre essa questão da saúde mental dos bebês, das crianças e dos adolescentes nesse contexto de pandemia? Eu fiquei pensando, a gente falar um pouquinho sobre o contexto da pandemia, né? Assim, me ocorre que o contexto da pandemia, ele é um contexto muito parecido com um contexto de guerra, né? Um contexto em que a gente tem aí uma insegurança em níveis elevadíssimos, né? Um contexto de muitas mortes, né? Um contexto de uma insuficiência dos serviços sociais, né? Por conta mesmo da demanda, né? Fica ampliada. A gente tem também um contexto de insegurança alimentar, né? Logo no início, agora a gente está um pouco mais tranquilo em relação a isso, mas logo no início a gente teve aí a questão alimentar, de supermercados fechando, né? A gente tem um contexto muito grande de desemprego, de muitas perdas econômicas, de instabilidade econômica, ou seja, um cenário muito parecido com o cenário de uma guerra. E um cenário também muito parecido com um desastre, né? Um desastre de proporções maiores. Então, de fato, isso vai repercutir na saúde mental de todos nós, né? Tanto nós adultos, né? Quanto as crianças, que é o nosso, crianças, adolescentes e bebês, que é o nosso foco hoje. O que você traz para a gente? Como é que você está pensando isso aí? Como é que está chegando para você? É interessante a gente fazer um aporte ao sentimento de infância na história. O sentimento pela infância nem sempre existiu. Por muitos anos, as famílias encaravam mortalidade infantil como uma naturalidade. Nascia-se, morria um filho, nascia o outro, como se substituísse o outro. Ou seja, não tinha sentimento de pertencimento familiar. Nesse período... A família é uma criação da modernidade, né? Da época moderna. Nesse período, os pais não tinham esse sentimento pelo filho que nasceu e posteriormente morreu, né? Pois sabiam que viria realmente outro substituir. A preocupação com a educação e a inserção das crianças na sociedade são ideias e inquietações do fim do século XIX e início do século XX. Então, a gente percebe o quanto essa infância, a gente pode fazer esse aporte, essa importância infantil, nós veremos que a história vem trabalhando isso durante muito tempo, um período enorme de tempo. E
nesse período, a diferença entre o adulto e a infância e o infante era justamente o tamanho, era a estatura. A criança era considerada um adulto menor. Então, não era atribuído a esse processo de infância nesse período aí. E o sentimento que se tem hoje pela infância é uma mistura de espanto, de pena, de amor, carinho, compreensão, a depender das condições de vida de cada um. Algumas têm acesso a diversos recursos, enquanto outras não têm um mínimo para a sobrevivência. Em cima disso, é importante salientar que, nesse processo de pandemia, onde as escolas, de forma adaptativa, emergencial, não puderam se encontrar os alunos de forma presencial, houve a tecnologia, a informação, o processo informativo nesse processo aí. Mas nem todas as famílias têm acesso. Então, isso em cima de... Desculpa te cortar. Considerando que a gente tem aí uma maioria esmagadora das crianças brasileiras são estudantes da escola pública. E que a escola pública brasileira, ela de fato não ofereceu condições, já não oferecia muitas condições, né, materiais, e isso ficou muito escancarado na pandemia. Então, a gente tem uma esmagadora maioria das crianças brasileiras e adolescentes brasileiros, né, alijado aí desse processo educacional durante a pandemia. Exatamente. Essa diferença demarca um processo também, que a gente vai adentrar mais para adiante, da ansiedade na infância. E a gente percebe com relação a tudo isso, que a concepção da infância de hoje, ela é decorrente das constantes transformações socioculturais, no qual mudaram os valores, a representatividade da infância, os papéis da criança e adolescente dentro da sociedade. É interessante se nós formos fazer uma aposta com relação a isso, Tito. Eu estava lendo, a gente lê muito no Novo Testamento, a Bíblia, ensinamentos do Mestre e dos Mestres de Jesus, e a gente percebe ali as entrelinhas de uma fala de Jesus muito interessante com relação à infância, onde se percebe que a infância não era valorizada. O infante não era considerado um ser como os outros adultos também eram. Ele diz assim, Jesus, ele disse, deixai vir a mim as criancinhas. Deixai as criancinhas e não as impeçais de virem a mim, porque de tais é o reino dos céus. O que está dizendo com relação a isso no fator histórico? Justamente isso. E naquele período, as crianças não eram tão escutadas. Por isso que foi um espanto as pessoas que lá estavam, o mestre e os mestres, permitir que os infantes fossem escutados. Então, percebemos que esse processo é um processo que demarca fatores históricos de muito, muito tempo. E diversos livros denotam isso, inclusive a Bíblia. Jesus ele é tão inteligente nesse aspecto, né, que ele traz esse aporte, essa atenção, mostrando quanto é importante a infância. Sabe o que é interessante em cima disso? Como se nós, adultos, esquecêssemos que nós fomos crianças e adolescentes. Crianças um dia. Crianças e adolescentes. É verdade. Como se fosse outro ser. Isso é bem interessante, a gente, como se nós vivêssemos, entre aspas, um momento apenas. A gente esquece de todo esse mecanismo, essa sensibilidade, esse sentimento envolvido dentro da infância. E falando do Covid, a doença foi identificada pela primeira vez na província de Hubei, na República Popular da China, em 1º de dezembro de
2019, mas o primeiro caso foi reportado em 31 de dezembro do mesmo ano, 2019. Desde o início da pandemia do Covid, sentimentos como ansiedade, medo e solidão passaram a fazer parte da rotina de quase todo o mundo. Além da ameaça do vírus, fatores como o crescente desemprego, que Marta citou muito bem, e a convivência familiar também contribuíram para tirar o sono de muitos brasileiros. Quando Marta pontuou, de forma bem interessante, que as nossas escolas não estavam preparadas, se a gente fazer uma análise maior, vamos perceber que todos nós não estávamos preparados. Porque foi um processo emergencial. Não foi nos avisado antes, vai vir a pandemia, ela veio. Nós tivemos que nos adaptar a esse processo. Então, vejamos como isso cria-se realmente um processo bem assim, constrangedor. Quando eu falei do medo, na escala das emoções, o medo ele gira, se tem ideia, vibracional, em 100 Hz. E 100 Hz é uma escala muito baixa de vibração. Então, vejamos o quanto vibrar no medo nesse momento cria-se diversos fatores, como tristeza, como ansiedade, como depressão. Então, a gente na verdade... Quero te pontuar uma coisa. Você falou aí da surpresa do Covid, né? A gente veio vindo de uma modus operandi muito imediatista, né? Tudo muito rápido, tudo para ontem, não se tinha paciência para esperar nada, tudo muito freneticamente acelerado, né? De tal forma que a gente viu nascer, inclusive, a síndrome do pensamento acelerado, né? Viu nascer não, né? A gente viu aí aventar, Cury lançou essa ideia aí da síndrome do pensamento acelerado. Enfim, a gente vinha nessa aceleração e, de repente, muito de repente, não mais que de repente, diria Vinícius de Moraes, a gente se depara aí com uma pandemia que nos obriga a parar de vez, né? Assim, é um freio, não é uma desaceleração, é um freio imediato também, né? Tão imediato quanto nós estávamos. Então, a gente tem aí uma reviravolta, uma virada de praticamente 360 graus, no modo de vida que a gente estava levando, né? E, obviamente, que isso vai gerar algum efeito, como você está trazendo aí. É interessante que o Marta Mentira expõe dessa forma. Não houve um desmame da desaceleração, de forma nenhuma. Não houve. Foi rápido. É hoje. Não vai ser amanhã. É hoje. Então, nós precisamos nos readaptar. Isso acontece muitas vezes, eu também percebo, é readaptar-nos a voltar à família, a voltar ao lar. Como você expôs na introdução, o mundo competitivo, o mundo de diversos fatores de buscas financeiras, ideológicas, o tempo todo essa aceleração. Né? E a gente esquece, muitas vezes, é uma situação que a gente percebe nos nossos consultórios, a falta da família. Então, nós somos, não por querer, mas somos obrigados a voltar para a família, ao seio familiar. E, às vezes, muitos não estão preparados para essa volta. E cria-se esse processo, realmente, de ansiedade, de medo, de encarar a realidade. Não é? Quando a gente fala assim, não é que nós devemos não ser prudentes. Tem uma coisa interessante para nós também, que é ter medo e é ser prudente. O medo, ele estaciona. Mas a prudência, na verdade, faz com que nós avancemos com prudência. Então, não é... Cautela, né? Exatamente, cautela. Então, é uma diferença da cautela, prudência, com medo. Nós não devemos deixar tudo claro de forma nenhuma. A gente observa ainda, infelizmente, pessoas sem máscara o tempo todo, pessoas viajando para diversos ambientes e tal, né? Como se... Na verdade, essas pessoas elas não se readaptaram, ou melhor dizendo, adaptaram à atualidade.
a essa pandemia. A gente vê muito isso. Interessante que na pandemia também, gente, não é uma doença onde eu adoeço, vou tomar um remédio para curar. Não é assim a pandemia. A pandemia é eu contraio, teste positivo, e eu passo para outras pessoas. Então, tem essa diferença. Então, vejamos o quanto nós devemos, nesse momento, é o interessante que essa pandemia também nos informa isso, ser solidários e pensar no outro também. Porque o outro sou eu, nesse momento. Então, esse ensinamento é interessante para nós podermos trabalhar essas questões também. Um ponto também interessante que a gente já vai trabalhando, a gente vai pontuando muitas vezes no nosso bate-papo, né, em Feritita, né, que para conseguir diminuir esse estresse exacerbado que tomam conta de nós nesse momento, os médicos, psicólogos, profissionais de educação física também, diversos outros profissionais da saúde, eles ressaltam a importância de manter tratamentos clínicos, acompanhamento terapêutico, fazer psicoterapia é fundamental nesse momento, dormir bem, ter uma alimentação saudável, fazer atividade física, produzir endorfina na atividade física, o hormônio do prazer, evitar o acesso, interessante, evitar o excesso de informações e pedir ajuda. E se a gente massificar a informação da pandemia o tempo todo em nós, falando disso, estudando isso, vendo isso na televisão o tempo todo, isso vai aumentar o nosso processo de medo, vai aumentar o nosso estresse. E nesse momento é preciso que nós também saibamos que existe, tá? Sim, saibamos que temos que ter essa preocupação, mas ao mesmo tempo botar a mão na tomada para ter energia. Lembrando bem, nós precisamos aumentar a nossa imunidade. E nossa imunidade, ela aumenta vitamina D, vitamina C, diversas vitaminas, mas também no processo emocional. Se eu estou bem, se eu estou equilibrado, a minha imunidade também aumenta. Isso aí é muito importante. Nós começarmos a verificar essas situações para aumentar a nossa imunidade. Uma vez que a pessoa esteja cuidando de si, ela pode se relacionar melhor com aqueles que estão ao seu redor. Identificar quem não está bem, oferecer ajuda e retomar vínculos sociais. Quando a gente fala isso, é importante que os pais estejam bem emocionalmente. Trabalhar a emoção nos pais. A partir daí, trabalhando a emoção nesse pai, eu vou auxiliar os meus filhos, minhas crianças e adolescentes. Eu vou compreender e vou perceber a importância de retornar os vínculos afetivos dentro da família. Então, é extremamente importante esse processo. E as crianças, a gente observa também, elas não são o foco, e os adolescentes, o foco maior de preocupação nesse contexto da pandemia que vivemos. Embora sejam igualmente infectados, apresentam manifestações clínicas mais brandas. Entretanto, o impacto da pandemia sobre a saúde mental deverá ser da mesma magnitude, muitas vezes até maior. A influência que o meio oferece às crianças e adolescentes dentro do processo de saúde mental, de equilíbrio emocional, por vezes, é até maior que os adultos. Por que acontece isso? Porque os adultos já vivenciaram outras situações, muitas vezes já estão solidificados com algumas situações que já passaram por eles. As crianças e adolescentes ainda não. Vejamos o quanto afeta crianças e adolescentes esse processo de pandemia. A expectativa é que as consequências do isolamento social, da ameaça contra a vida
das perdas financeiras sobre a saúde mental da população afetam cada vez mais esse desenrolar familiar, esse desequilíbrio familiar é influenciado de forma negativa, influencia toda a família. É preciso entender. Quando você falar isso, deixa eu fazer uma colocação. É bem interessante você falar isso, porque o que a gente assiste no contexto da pandemia, na verdade, não é uma introdução ou uma novidade nas questões patológicas, né? Assim, o que a gente percebe é uma exacerbação, contextos que já existiam, né? E que vão ser exacerbados por conta das condições, das características do tempo que a gente está vivendo, né? Então, a gente vê, por exemplo, famílias que antes já tinham muitos problemas, né? Não era uma família muito protetiva do ponto de vista da saúde emocional da criança. Então, a gente vê aí uma potencialização, né, desse adoecimento emocional das pessoas dessa família. Por outro lado, famílias que eram mais protetivas podem vir, sim, a ter casos, né, de adoecimentos psíquicos, não exatamente porque estão surgindo, mas porque aconteceu um gatilho, aquela condição era pré-existente, né, e acontece um gatilho, que nesse caso a gente está chamando de gatilho a pandemia, e isso vai aflorar durante esse período. É bom a gente pontuar isso porque a pandemia por si só, ela não traz esse adoecimento, a pandemia por si só, a menos, né, que não existam os fatores protetivos para lidar com ela. Então, a gente está percebendo que esse voltar para a família, né, esse sair do contexto do mercado é, externo, né, do trabalhar fora, do ter tantas horas fora de casa, do não ter contato com os familiares, trazer essa família para dentro de casa, né, no convívio, isso vai gerar a oportunidade também de perceber, né, esses adoecimentos de um outro olhar, porque muitas vezes o membro já estava adoecido, mas eu nem via, eu não estava convivendo, eu não estava vendo, eu não estava em casa. Eu estava em casa, mas não estava em casa. Acho que você está entendendo o que eu estou querendo dizer. Meu olhar não estava direcionado para o outro que mora comigo, que convive na mesma casa que eu. Quando eu sou obrigada a fazer isso, eu posso perceber uma doença que já estava ali, inclusive, e que eu não tinha dado conta, né? Exatamente. A gente fala na psicanálise também, na psicologia, no atendimento, e nós costumamos pôr o lixo embaixo do tapete. É justamente isso que aconteceu. Famílias que muitas vezes estavam em situações difíceis de lidar, a pandemia tirou o lixo debaixo do tapete, muitas vezes. Então, traz esse alerta também de situações que nós não percebíamos antes, situações que nós, às vezes, não conversávamos com nossos filhos, e, no momento de maior proximidade, do olhar no olho, a gente passa a perceber situações que nós não percebíamos antes. Então, isso que Tita está expondo de forma bem interessante, é uma coisa extraordinária mesmo. Quanto é fundamental olharmos para a nossa família. Nós temos o hábito, infelizmente, de olhar muito para o outro, fora do nosso contexto, né? E esse convite que a pandemia às vezes nos diz é justamente isso, voltar para si, voltar para si, voltar para a família, que é um ponto fundamental nesse processo. É preciso entender que os transtornos que surgem na infância e adolescência são altamente relevantes para a sociedade, porque afetam indivíduos normalmente saudáveis em plena fase produtiva de desenvolvimento, com prejuízos cumulativos até a idade adulta. Quero ressaltar que muitas vezes, quando nós atendemos pacientes adultos, idosos,
Quando a gente faz um aporte, faz uma volta, uma regressão à infância, as situações difíceis estão ali. A causa está ali. Por isso é importante adentrarmos e observarmos muito bem a infância e a adolescência. Porque há uma tendência de crianças e adolescentes bem trabalhadas, bem lidadas, bem amadas, bem relacionadas com emoção, tornar-se-ão adultos preparados para a vida futura. A vida que aproxima-nos da idade. Então, isso é muito importante. Essa diminuição das crenças, como o Leide fala de forma bem interessante aí, que é fundamental nesse processo. E é importante que o surgimento desses transtornos mentais, que ocorrem mais frequentemente naquelas crianças mais vulneráveis, Tida expôs muito bem, ela propaga e perpetua as desigualdades sociais já existentes, ao antecipar as consequências da pandemia sobre a saúde das crianças, entendendo como os transtornos mentais se instalam, podemos preveni-la. Essa volta, quando a gente fala de mais vulneráveis, são crianças que já têm um processo de doença, de saúde, processo de saúde mental envolvido. São crianças que esse cuidado que os pais devem ter. E sofrem violência no lar, de todas as espécies, violência sexual, violência doméstica. Então, são crianças mais vulneráveis. Você deve tentar atento a isso. E, na verdade, nesse processo de adoecimento, nesse processo de pandemia, onde, como nós falamos, a família volta para, os pais voltam para a família, voltam para o seu lar de forma obrigatória, não querer voltar, se a família não é bem trabalhada, se põe ainda embaixo da tapete situações conflitantes, a tendência é aumentar ainda mais conflitos. E o emocional... Você falou essa... Oi, Lala! Você falou isso da violência, né? Eu quero fazer uma pontuação que é importante a gente pensar, Jorge. Se a gente tem um estudo de uma professora daqui da UESB, não vou falar o nome dela, porque eu me esqueci, não sei se é Tânia, acho que é Tânia, e nos informa que a cada 3 mulheres, 2 sofrem violência doméstica. Isso é um número espantoso se a gente pensar em família, né? Então, se você pensa que além da mulher estar sofrendo a violência doméstica, os filhos dessa mulher estão também submetidos à mesma violência, então a gente vai ter um percentual de lares vivendo violência doméstica muito alto, e de pessoas submetidas à violência doméstica muito alto, né? E a gente sabe que nesse contexto de pandemia, a violência contra a mulher aumentou bastante, né? Seja porque o desemprego, né, a insegurança, de certa forma, são fatores mais estressores para que o agressor aumente a sua potência de agressão, seja porque a mulher também, de certa forma, se viu aí em poucas condições de pedir socorro, né? Porque as agências sociais, de alguma forma, estavam fechadas, né? As escolas fechadas, as outras agências fechadas, enfim. A gente viu aí também um aumento de violência doméstica muito grande. Então, além da própria pandemia trazer esse caos de insegurança do que concerne a doença em si, a gente tem aí também os outros fatores estressores que vieram junto com a pandemia, né, piorar essa vulnerabilidade dessas crianças, né? E isso num contexto que não tem diferença de classe social. O estudo da professora Tânia apontou também essa triste realidade, né, que essas 2 em cada 3 mulheres independem da classe social. Então, se nós estamos aqui falando para as famílias de uma forma geral, né, a gente está aqui tentando conversar um pouquinho sobre esse assunto, que é
é um assunto difícil da gente falar, né? Mas a gente não tem como não tocar nesse ponto da violência doméstica, que atinge, né, as crianças direta ou indiretamente, do caso, se não for a vítima direta, é a vítima indireta, né? Isso. É uma pontuação interessante aí. Você vai ler ou eu leio? Depois do leite, Leia, por favor. uma informação interessante quando fala do adoecimento mental exacerbado, né? Ele fala, vimos que muitos jovens e crianças no processo de automutilação e uso abusivo de drogas lícitas e ilícitas, justamente. Exatamente. Muitas vezes acontece isso. Tem outro comentário também, João. Oi? Mais embaixo, um pouquinho, tem um outro comentário que complementa aí, de acupuntura Celeste Ivo. O aumento do consumo de bebidas alcoólicas também contribui para a violência doméstica. Exatamente. Exatamente isso. Jorginho. Lembrando que o uso de substâncias psicoativas nesse contexto de pandemia, né, pode ser uma espécie de estratégia para lidar com a própria pandemia. A gente vê que é uma coisa puxando a outra e gerando outra, fazer um círculo, né? Exatamente. Coisa bem calculada. Em cima disso, vamos pontuar também, essa criança adolescente, ela é influenciada, ela sofre essa violência direta também ou indiretamente. Quando tem esse processo de violência dentro da família, o processo de alcoolismo, processo não só de alcoolismo, mas também de outras substâncias psicoativas, onde adentra na família, né? Porque muitas vezes essa pessoa, o usuário dependente, ele estava em outro ambiente, num bar, nos bares, conversando e tal e tal. Ele volta para a família também, muitas vezes, trazendo esse despreparo emocional. A família toda é afetada, como nós falamos no início. Não, o ponto não é que a pandemia trouxe isso, problema nenhum. É que, na verdade, não foi trabalhada essas questões anteriormente. Por isso que, como se fosse, como Dita disse, é um gatilho para mostrar que realmente já estava ali. Tirou de baixo do tapete situações. E lidar com, como eu disse, a volta para o lar não é fácil, mas não é tão simples assim. E o emocional é um dos mais importantes fatores de risco preveníveis para os transtornos mentais. Os transtornos que surgem a partir do estresse podem ocorrer já na infância ou mesmo anos após a ocorrência da situação estressora. Interessante, nós falamos. É importante você colocar isso. Ela às vezes não surge naquele momento ali, mas ela, depois de um tempo, quando a gente faz um aporte em terapia, percebe-se que a origem estava na infância. Esse processo de estressor. Pra você ter ideia, eu vou contar um relato de uma pessoa, tempos atrás, em relação a isso, ele dizia assim, o filho, né, com 8 anos, 9 anos, mais ou menos, e não sabe, tinha uma bicicleta, mas não sabia andar de bicicleta, ainda estava aprendendo a andar de bicicleta. E passou muito tempo aprendendo e não conseguia andar de bicicleta. Mas esse pai não dava muita atenção para esse filho. Aí, em determinado momento, o pai começou a melhorar, dar atenção para esse filho, e o filho, vamos andar de bicicleta, papai, vai me ensinar? Aí o filho foi ensinar, né, dizia assim. Aí o filho foi tentar aprender a andar de bicicleta, com dificuldade. Aí o pai dizia assim para o menino, ô seu molão, você é muito mole, vamos aí, que moleza é essa? Aí eu contei para ele justamente isso, ele disse assim, olha, mas meu pai faz isso comigo também. A perpetuação do erro, entre aspas, nesse sentido. Ou seja, essa criança, esse molão, entre aspas, ele leva para toda a vida. A gente faz um aporte também, Tita, você vai falar muito mais sobre isso que eu, você sendo mais experiente na educação de sendo professora, onde muitos de nós, quando estudávamos tempos atrás, ou a família, os nossos pais, ou até mesmo os professores, o aluno nos chamava às vezes de burro. Nem deve ser burro. Então, esse burro é uma palavra pesada e estressora nesse momento ali,
que leva para toda a vida. E se não é trabalhado, Discursos passando que diversas marcam, coisas. né? Discursos que marcam e que a criança vai viver em função de provar que isso é verdade, porque a palavra do adulto responsável por essa criança, né? O adulto significativo dela, essa palavra tem um peso, né? E muitas vezes a gente não considera isso, especialmente é, as gerações mais antigas, né? Assim, hoje a gente tem um nível de informação que permite que a gente compreenda que aquilo que a gente fala para a criança vai marcar a criança, né? Antigamente a gente tinha uma perspectiva, infelizmente, da criança como você falou, um mini adulto, né? Que não tinha condições de raciocinar e de abstrair como um adulto. Então, se exigia que a criança, inclusive, se comportasse como adulto. Hoje a gente tem, graças a Deus, uma equilibrada, mais ou menos. A gente não está no ponto ideal, mas a gente está construindo, né, essa relação de reconhecer a infância como um ser diferente do adulto, portanto, um sujeito de direitos de ser tratado de outras formas, né, que não com tanta crueza, né, com tanta falta de consideração pela sua ainda incapacidade de elaborar, de saber o que é um comentário, de saber o que é uma verdade, de saber o que é uma lei, né? As crianças não têm ainda isso. Então, o que a gente fala, muitas vezes, adquire esse caráter de lei e eles vão fazer essa profecia, né, se realizar, porque foi a gente quem disse que era assim. Exatamente. E o ponto, A gente os pais. analisar assim, o nosso subconsciente, ele não reconhece o certo e o errado. Primeiramente, o nosso subconsciente. Ele não reconhece, ele apenas aceita. Então, se você é chamado de incompetente, de burro, desse tipo de colocações assim na infância, você traz essas crenças, são trazidas na fase adulta e afetam toda a nossa vida. Por isso é importante ter esse cuidado, né, de o que está dizendo, o que está fazendo, o que está passando, o que está elaborando nesse processo de infância. Né? E a pandemia, que nos pegou de surpresa, não é? Pessoa nenhuma teve tempo de se preparar para a pandemia, como nós falamos anteriormente aí. Nós tivemos viroses com sintomas semelhantes, contudo, crianças e adolescentes e pessoas mais jovens foram menos afetadas pela doença, pois apresentam menos comorbidades e outros de risco. Então é interessante isso, como um processo de ansiedade emocional afeta, quando a gente diz assim, se a gente for escutar na televisão, onde for, falando em pandemia, a gente vai, se a gente não ter cuidado, a gente começa a ter sintomas da pandemia. Sintomas da Covid, mesmo não estando testando positivo. A gente tem os sintomas e fala, será que eu estou também com Covid? Exatamente por isso que o nosso emocional é afetado o tempo todo. Nós somos seres emocionais. Então, somos afetados nesse processo aí. No entanto, mesmo as manifestações de sintomas físicos sendo menores entre a população jovem, eles estão mais vulneráveis a problemas emocionais graves, devido a situações e vivências que geram sofrimento. Nesse sentido, a atenção e o cuidado com a saúde mental desse grupo é essencial para a redução dos riscos à saúde mental e é um dos efeitos da pandemia. É preciso, a gente está ressaltando que é preciso ter esse cuidado com todos nós, essas pessoas, com esses jovens, com os adolescentes, com as crianças, muito mais nesse período de pandemia, que é novo para eles. Eles saíram de todo um contexto e estão em outro contexto nesse momento. Então, é importante a atenção, o cuidado. Vou dar só um exemplo para vocês. Tá? E eu passei hoje, na verdade, assim, a gente é psicólogo, a gente às vezes é o nosso próprio laboratório, né, Tita? A gente é o nosso próprio laboratório. Quando a Tita falou sobre o tema, sobre a gente fazer essa live, eu falei, vamos fazer. Com certeza, é um prazer enorme estar contigo o tempo todo. Então, vamos fazer. Aí, meu filho, maravilhoso, ele disse assim, eu falei para ele, olha, pai,
vamos andar de bicicleta hoje. Aí, beleza. Aí, às 6 horas, mais ou menos, falou, vamos, papai, andar de bicicleta. Eu falei, olha, ixi, pai, não sei se vai dar tempo. Ele falou assim, não tem problema não. Eu pensei, sabe, uma vou sim, vai dar tempo sim. Então, vamos, pai, sim. Porque, na verdade, o importante é, eu, enquanto pai, prometi a ele essa ida e gerou uma expectativa no meu filho. Eu não iria quebrar a expectativa dele. E deu tempo. E foi muito bom, tanto para o pai quanto para o filho. Porque tira também esse nível estressor, tanto a atividade física, tanto a atividade, né, quanto esse desenrolar desse intercâmbio entre pai e filho nesse momento. Bom você falar isso, Jorge, da questão. As duas coisas que eu quero comentar que você falou. Primeiro, duas não, na verdade, três. Vou até te pedir um pouquinho de paciência. A primeira coisa é isso da gente considerar, né, os acordos que são feitos com as crianças, na medida do que é possível, a gente buscar cumprir. Porque não apenas porque a gente está exercendo ali a nossa obrigação de cumprir com a palavra, mas primeiro porque a gente é um exemplo para a criança, né? As crianças, elas veem nos pais modelos, então a forma como a gente lida com os eventos, né, da vida, do nosso cotidiano, é um espelho que as crianças vão observar para poder moldar, para poder introjetar muitas vezes, para poder se identificar também com determinados comportamentos. Então a gente vê, por exemplo, durante a pandemia, adultos despreparados emocionalmente para lidar com os adventos que a pandemia trouxe, com as adversidades. E aí a criança está observando a forma como os adultos, como os pais, que são os adultos significativos dela, estão lidando com essas questões. E isso pode trazer para a criança um aumento de insegurança, um aumento de ansiedade, né? Um aumento do temor, do medo, né? do que pode acontecer por conta dessa pandemia. Então, o fato de a gente saber se posicionar, o fato de saber cumprir os acordos, lidar com esse. Nós somos um modelo para os filhos da gente, para as crianças que estão conosco, para os nossos alunos, para os netos, para os sobrinhos, enfim, nós somos modelos. E é preciso que a gente se atenha, né, a esse papel para que a gente consiga depois, né, para que a gente consiga depois fazer uma leitura mais acertada do comportamento do filho, porque muitas vezes, do filho ou da criança que está conosco, porque muitas vezes nós damos um exemplo, a criança nos copia, a gente não percebe que a gente está dando esse exemplo e a gente não sabe de onde vem o comportamento da criança. Então, muitos pais chegam para nós, não sei como que a criança aprendeu isso, não sei onde que meu filho, né, mas aprendeu possivelmente com os próprios pais, com os adultos que estão ali por perto, dando esse exemplo, mas a gente não percebe que está fazendo isso, né? Essa é a primeira coisa que eu queria pontuar. Então, a segunda coisa que eu queria pontuar, que você falou aí, é esse tempo que a gente passa com os filhos, precisa ser um tempo de qualidade, não é? Você está em casa. Ok, a pandemia nos obriga a estar em casa, nos obriga a estar no mesmo ambiente doméstico, mas não nos obriga necessariamente a estar bem nesse ambiente doméstico, a conviver, né, de forma agradável. Então, essa convivência, ela precisa ser o mais agradável possível, precisa ter um tempo de qualidade muito bom, né, para poder fazer isso funcionar da melhor forma possível, porque estar em casa com o filho não significa tempo de qualidade. Então, tempo de qualidade, né, junto à quantidade de tempo, isso pode ser um fator protetivo para as crianças, né? E uma terceira questão que você está trazendo aí é a atividade física, que todas as crianças e adolescentes, elas foram privadas, todos nós fomos privados disso, mas se a gente lembrar que a criança, ela é atividade física por excelência, né, porque ela tem uma necessidade motora muito, muito grande, ela tem muita energia, então ela precisa de atividade física muito mais que o adulto, para poder canalizar essa energia. Então, quando a gente pensa que a pandemia nos obriga a estar com as crianças dentro de casa, sem muita atividade física, isso também faz com que a gente perceba, né, essa necessidade, que é uma necessidade essencial da criança. O movimento
do corpo, a atividade física, o andar, o correr, o pular, o brincar, o dançar, tudo isso é necessário para a criança, não só do ponto de vista físico, para o seu desenvolvimento físico, né, mas essencialmente também para a sua saúde emocional. Então, são 3 questões que você, em um exemplo só você traz aí, para você ver como tem o mundo da criança e do adolescente, é uma coisa muito rica, muito complexa. Não vai caber no nosso tempo aqui, mas a gente vai pontuando aí aquilo que a gente pode. Siga bem. Justamente, daí é interessante, como você pontuou muito bem, não é o tempo, não é isso, é a qualidade do tempo. Nós, pais, adultos, temos o hábito, às vezes, de nos livrar das nossas crianças, dando celular, dando computador, mas o que, às vezes, esse momento, ele perde, é a qualidade do tempo junto. Estar fazendo atividades juntos. Não é? Mesmo que muitos estão trabalhando ainda, eu mesmo estou trabalhando presencialmente, mas é aproveitar o momento junto com a nossa família, que é fundamental. Então, é aproveitar esse momento de volta do lar, para conciliar algumas situações conflitantes, para rever situações outras. A gente observa, e é interessante para isso também, quantas vezes a gente não percebia que no nosso próprio lar, a parede de nossa residência era feita daquela forma, a gente não tinha tempo para verificar essas situações. Então, a gente diz assim, o fator físico do lar, imaginemos o fator emocional que nós não percebemos. A nossa esposa está assim, está assado. O nosso filho, nossa filha, está passando por situação X ou Y, a gente às vezes não percebia. Então, essa percepção é fundamental nesse momento também, né? E quando comparado com as situações normais, o risco de sequelas resultantes dos ajustes mentais da juventude é muito mais assim, importante durante esse período de quarentena. Por isso, os pais responsáveis por esses indivíduos devem estar atentos aos sinais que sugerem algum tipo de desequilíbrio de ordem emocional. É preciso nós estarmos atentos para buscar ajuda, para ajudar, para contribuir. Então, traz também esse aspecto fundamental da atenção, de estar observando, estar perto. Pontuar, eu acho importante, Jorge, a gente pontuar o que os pais podem observar, né, assim, para que esteja ali possivelmente sinalizando um sofrimento, uma necessidade de uma intervenção ou de uma avaliação profissional, né? Eu acho importante a gente pontuar isso. A gente tem, por exemplo, no caso das crianças e dos adolescentes, eles não vão verbalizar, olha, estou sofrendo, acho que eu estou com depressão, preciso de um psiquiatra, preciso de um psicólogo, né? Possivelmente as crianças não vão fazer isso, os adolescentes também não. Então, eles vão sinalizar através de comportamentos, né? Que comportamentos seriam esses? A gente tem, por exemplo, uma questão cultural de associar a depressão com tristeza, e a criança e adolescente nem sempre manifesta depressão com tristeza, né? É muito frequente a manifestação da depressão com a agressividade, né? A criança fica mais agressiva que o comum, né? Ainda que ela já seja agressiva, ela fica um pouco mais agressiva, né? Então, a gente tem aí um comportamento que chama a atenção. A agressividade da criança pode sinalizar aí uma depressão. Uma alteração no sono para mais ou para menos, uma alteração na alimentação para mais ou para menos, né? Uma regressão de comportamentos, por exemplo, crianças pequenininhas que já tinham sido desfraldadas, de repente começam a fazer xixi na cama demais, ou pedir chupeta, pedir mamadeira, né? Então, assim, comportamentos regressivos. Já tinha atingido determinado patamar de comportamento, começa a regredir para uma fase anterior. Então, são coisas que vão chamando a atenção e é preciso olhar com cuidado. É claro que, a gente não está dizendo aqui,
e porque uma criança pede uma chupeta em um mês, e isso é um comportamento regressivo. Está chamando a atenção que alguns comportamentos podem estar sinalizando um sofrimento, e a criança não vai falar isso. Olha, estou sofrendo, né? Mas ela pode sim manifestar esse sofrimento com comportamentos, e é preciso que os adultos verifiquem isso, né? Observem. E só vai observar se estiver passando esse tempo de qualidade aí, né? Muitas vezes os pais perdem a paciência, já sabia, já, já dorme há tanto tempo sem fazer xixi na cama, está fazendo xixi na cama por quê, né? A gente tem esse tipo de fala dos pais, né? Ou então a criança acorda assustada no meio da noite, não tem paciência com essa criança que acorda assustada no meio da noite. A criança pode estar tendo, criança e adolescente, ter muito pesadelo, né? Manifestar um medo de algo específico, enfim. São vários os comportamentos que você só vai notar se você conhecer a sua criança, né? E se você conhece a sua criança, você vai percebendo ali que está vendo uma coisinha, está diferente, né? Não está no normal da criança, não é o normal das crianças, é o normal da criança. Mesmo as crianças que já têm o diagnóstico, elas podem manifestar um comportamento diferenciado, significando aí um aumento, né, um grau exacerbado aí de ansiedade ou de sofrimento psíquico. Então, em cima do que você está falando é interessante também, e o cérebro da criança, como de todos nós, reconhece de forma diferente os dados recebidos de forma particular. Ou seja, cada ser é diferente do outro. Por isso é importante, como dito isso hoje de forma interessante, que nós conhecermos os nossos filhos. A partir daí, com essa atenção, vamos perceber se é uma mudança de comportamento que chama a atenção. E muitas vezes o processo de agressividade, de mutilação, de mais inquietamento, mais assim, ficar mais distante, é o chamar a atenção para situações emocionais que pode estar afetando. E só se reconhece isso se nós temos um conhecimento dos nossos filhos. Ou, muitas vezes, os professores têm esse conhecimento também. Né? E é importante salientar, Tita, que, como você expôs, de forma interessante, que essa criança tinha um hábito de estar ali brincando, divertindo, estudando com os outros alunos de forma presencial, e mudou essa rotina. Então, é preciso que nós estejamos atentos a isso. Então, esses sintomas de estresse, né, é importante que os pais estejam atentos e observem muito bem, busquem ajuda. Mas eu digo com certeza também. A primeira ajuda não é nem do profissional. Somos nós, profissionais de psicologia, né? Mas principalmente, primeiro, dos pais. Dos pais. Porque eu falo sempre os pacientes, né, em uma realidade também, que, por vezes, essa criança, esse adolescente, é apenas um sintoma da família. A família não vai bem. Precisa estar atento a isso. Né? Muito bom você colocar isso, né, Jorginho? Porque a principal proteção para as crianças, né, a principal intervenção para as crianças, a principal medida protetiva para as crianças é a rede de suporte à família, né? Se a família não tem um suporte, uma rede de suporte, possivelmente a criança vai sofrer bastante, né? E essa rede de suporte envolve não apenas as condições ambientais ali, vamos dizer, físicas, mas também porque as condições físicas elas vão intervir, né, nas condições emocionais, mas também as condições emocionais. Então, muitas vezes a gente tem um membro da família com uma patologia mental, e é por conta, muitas vezes, de preconceito, porque existe bastante ainda, né, o preconceito contra as patologias mentais, a pessoa não busca ajuda, né, para esse membro não se dispõe a se cuidar também, não é? Ou busca ajuda, mas o acesso está complicado, está difícil, está mais difícil ainda por conta da pandemia. Então, essa rede que poderia funcionar em benefício de todos, e especialmente da criança. Por que a gente fala especialmente da criança? Porque na cadeia que a gente está falando, a criança é a mais vulnerável, né? É a mais
sem condições de cuidar de si, né? É a mais dependente. Então, nessa cadeia de redes, a criança precisa ser beneficiada, ela vai ser beneficiada pelo suporte a todas essas redes, né? O suporte da família, a família com suporte no serviço social, né? E aí a gente tem uma proteção dessa infância e dessa adolescência. Caso a gente não consiga isso, e isso ficou muito claro, né, nas políticas de enfrentamento da pandemia, né, ficou muito claro como a nossa sociedade, ela está ainda extremamente despreparada para lidar, né, com essas questões. Então, a gente tem aí uma desconexão, né, vamos colocar assim, do governo federal com os governos estaduais, cada um seguindo um protocolo diferente, né, de enfrentamento. A gente tem agências sociais bastante debilitadas, né, muito defasadas, e a gente tem aí um aumento de sofrimento social e psíquico muito grande. O que, claro que isso vai redundar num sofrimento muito grande para as crianças. Então, falar de proteção das crianças é necessariamente falar de suporte dessa rede, né? Falar dessa família. E os pais que são protagonistas no desenvolvimento dos seus filhos poderão reconhecer sinais de estresse, processados e retransmitir às crianças respostas que geram acolhimento, aprendizado, segurança e estabelecer um ciclo positivo nesse lar, com esse infante. O processo também importante de voltar-se ao lar e elogiar e estar perto de verdade, com qualidade. É um processo de acolhimento realmente que se dá, né, nessa forma emergencial, para evitar o estresse, evitar que a criança e o adolescente entrem num processo, às vezes, mais difícil. Por exemplo, em relação à automutilação. Ela não começou a se cortar. Um corte, por exemplo, no braço. Não, ela não iniciou assim. Teve início antes disso ali. E houve uma percepção anterior, por conta da dor. Né? Então, retirada de uma dor. Então, é preciso os pais estarem observando essas coisas. Eles são realmente protagonistas da sua vida, dos seus filhos, como te expôs. Somos os espelhos dos nossos filhos mesmo. E os filhos vão reconhecer em nós essas situações também. Então, devemos estar atentos. Entretanto, os pais que não reconhecem os sinais de estresse de seus filhos, ou podem ainda reconhecer, mas não responder. Ou ainda, podem transmitir respostas que geram mais medo, mais insegurança e desamparo, estabelecendo um ciclo não positivo. Olha que coisa interessante, ou seja, boa parte dessas famílias, e nos buscam nos stories, elas sabem, elas percebem, mas, entre aspas, fazem de conta que não percebem. Ou então estimulam de forma não positiva. Como Tira citou anteriormente aí, um reforço não positivo. Olha, menino, você está assim por isso mesmo. Não, deixa isso para lá. Tome jeito, tenha fé em Deus. Tenha fé em Deus que vai... Tenha fé em Deus foi ótimo. Não é isso que... Então, é importante perceber que é um sofrimento emocional ali envolvido. Então, é preciso... Validar esse sofrimento, né, Jorginho? Ouvir, acolher, validar esse sofrimento. Porque muitas vezes a criança até consegue falar. Embora a gente tenha colocado aqui que as crianças não falam claramente, muitas vezes elas conseguem falar de alguma forma. E às vezes o que a gente faz como adulto, né? A gente deslegitima aquela fala. Ah, eu estou com medo, por exemplo. A criança diz, eu estou com medo. Ah, medo de quê? Deixa de ser bobo, você é medroso, isso é covardia, enfim. Não valida a fala da criança, não acolhe aquilo, né? Desmerece, desqualifica a fala da criança. Ou do adolescente também, né? Então, o que a gente tem aí? Um recrudescimento, né, de uma situação que é pouco adaptativa, né? É pouco positiva para que a criança ela tanto sinta confiança em falar,
para os pais o que está sentindo, né? Como também para se entender. Porque muitas vezes a criança não se entende. Então ela fala, e o pai e a mãe, ela vai funcionar como uma ressonância para que a própria criança também entenda o que está sentindo, né? Então a gente desqualificando essa fala, além da criança não confiar nos pais, também não vai mais confiar em si, né? Então, é preciso que a gente tenha o cuidado de qualificar essa fala, né? Exatamente. E é importante ver esse momento, Tita, e as crianças e adolescentes passam por quê? Assim, a limitação de não poder ir e vir, a restrição de espaço, de não poder abraçar os seus avós, os seus colegas de escola, não poder estar enturmado, não estar vendo os professores, não estar participando das aulas, não estar encontrando os amigos, não estar podendo ir em festas, em viagens. E não ter muitas vezes, Jorginho, a capacidade de processar, de entender por que isso está acontecendo. Exatamente. E o medo, ainda vem um ponto interessante também, disso. E o medo, além de não ser infectado, dos pais serem infectados. Então vejamos como isso... Especialmente os que estão na saúde, né? Isso, então veja como isso mexe com o emocional das crianças. Mara salientou um ponto interessante, uma relação, veja, e os pais que estão na saúde, na frente. Veja como é difícil, tanto para os pais, quanto para as crianças e adolescentes envolvidos nesse processo. Não poder ter esse convívio mais direto com a mãe, com o pai. Então, outra coisa importante, Jorginho, é que as crianças e adolescentes, elas estão tendo um tempo de tela aumentado e estão muito expostas a todo tipo de informação, inclusive sobre o coronavírus, né? Então, elas ficam ouvindo e vendo informações sobre o coronavírus de toda a natureza, né? É claro que isso, para um imaginário infantil e um imaginário adolescente, isso tem um peso muito grande, muito maior, né? Se o adulto, a Hilda acabou de falar, o que eu ia falar agora, Hildinha, se para o adulto já é difícil estar nessa exposição toda, imagine para uma criança, imagine para um adolescente. E eles estão expostos a tudo sem muitos critérios. Como o tempo de tela aumentou, né, bastante, estão sendo vítimas ali também de fake news, né? Estão sendo vítimas de todo aliciamento. Então, a gente tem aí um problema muito, muito grave mesmo, que é essa exposição da criança, né, para a criança, esse aumento no tempo de tela para a criança, está muito, muito grande mesmo, por conta da escola, porque alguns estão tendo aulas, sim, virtuais, mas não só, porque muitos não estão em aula e estão com o tempo de tela bastante aumentado. Então, tudo isso para o imaginário infantil é muito complicado. Para imaginar o adolescente, embora não seja dito, né, mas o adolescente, ele tem uma imaginação extremamente fértil, né? E ele é de uma natureza, essa imaginação do adolescente, muito mais para o dramático, né? O adolescente é aquele que vive os dramas de forma muito intensa, né? Tudo é muito definitivo na cabeça deles, né? Eles não têm esse discernimento ainda de uma fase, né? É tudo muito, nossa senhora, e agora? Tudo muito dramático, tudo muito mágico, né? Então, imagine o grau de ansiedade, de insegurança que essas crianças e adolescentes estão sujeitas, né, com essa situação. E o ponto também é assim, está aí. Não pode dizer que não existe, não está. A pandemia está aí e vai mudar os hábitos, sim. Mas o ponto é como minimizar esses impactos não positivos de mudanças de rotina. Principalmente o que se refere às alterações do ambiente em aulas presenciais para o universo digital, por exemplo. Foi muito rápido. Por isso, nem todos nós, na verdade, de forma mais ampla, se adaptam de forma mais segura nesse período. Não é simples. É preciso trabalhar esse eu em nós o tempo todo. E agora nós vamos também, por outro lado,
A gente não pode exigir tanto de nós também, não. É um equilíbrio. Eu exigir demais também, às vezes assim, se vem um pensamento, é não desvincular esse pensamento, mas deixar o pensamento vir e passar. É não exigir tanto também de nós enquanto pais, ou de nossas crianças, adolescentes também. Por isso a gente percebe que o diálogo, a fala, o estar perto é fundamental. Quando a Tida falou de informações, vamos ver, elas vão dizer assim, em um momento, olha, tem que tomar vacina. A outra fala assim, olha, se tomar vacina, vai virar um animal, Um calango. Imagina como é o imaginário dessa criança, por exemplo. Será que eu vou virar? Aí meu filho disse assim, ô papai, ele viu lá a vacina a partir de 18 anos e tal, né? Então, eu não vou vacinar. Então, veja como o imaginário, ele traz esse processo mesmo na infância. Então, por isso que os pais têm que estar falando com seus filhos e também sendo escutados por eles, escutando a si mesmo. Então, além disso, essa ausência dos colegas e a interação com a comunidade, aliada à responsabilidade de cumprir sozinho as tarefas da escola, afeta diretamente a estabilidade emocional de crianças e adolescentes. Eles, de certa forma, também estão se vendo, de certa forma, sós. E tem que se virar. E o ponto é, se a gente for fazer uma análise, eles iriam, muitas vezes, tanto a internet, tanto o computador, tanto o celular. E nesse período de demasia ao celular, eles não estão suportando mais tanto tempo com eles. Por quê? É o excesso também. Por isso a importância de estar ali, atividade física, estar ali, como Marta expôs de forma interessante, estar ali junto, estar ali dinamizando atividades para poder fazer junto com a família, que é fundamental. E dentre as reações emocionais e alterações comportamentais, frequentemente apresentadas pelas crianças, nesse período de pandemia, existe também um processo interessante, dificuldade de concentração, irritabilidade, medo, não é? Inquietação, tédio, sensação de solidão, alteração no padrão de sono, como Tita falou de forma interessante, e alimentação. É preciso nós estejamos atentos a essa mudança de comportamento dos nossos infantes e dos nossos adolescentes nesse período. Lidar com essas reações emocionais e alterações comportamentais nem sempre é fácil para familiares ou cuidadores, os quais tendem a reportar níveis mais elevados de estresse e ansiedade nesse período. Ou seja, os cuidadores, os pais, também estão em nível de ansiedade, de estresse nesse período. Por isso a importância de buscar também a ajuda para poder lidar com situações assim. E quando a convivência é acompanhada de dificuldades devido a excesso de cuidadores, excesso das atividades domésticas fora, trabalho fora da casa também, nesse sentido, atrapalha muito esse período. Então, nesse momento também é interessante trazer essa criança e adolescente para fazer atividades juntos, até mesmo atividades domésticas juntos, e vai assim, por exemplo, limpar ali um prato, tal, junto ali, divertindo, brincando, ouvindo a música e tal, e tal. É um processo de diversão na atividade. Nós devemos voltar a esse processo também. E vai diminuindo o estresse familiar. Bom você falar isso, Jorginho, porque às vezes, quando a gente está numa conversa desse tipo, fica parecendo que são ações muito grandiosas que precisam ser feitas para garantir aí um nível de proteção, mas não necessariamente, né? Pequenas atividades, nada mirabolante, né? Na simplicidade, é possível você garantir fatores de proteção aí positivas para a sua criança, para seu adolescente, para o seu bebê, né? Então não precisa ser nada muito mirabolante, não. Fica parecendo também que o pai e a mãe, ou os cuidadores, de alguma forma, precisam ser expertises em psicologia, em pedagogia, não necessariamente, não precisa nem saber nada disso, né? Nem precisa saber nada disso, porque muitos pais não sabem nada sobre esse conteúdo e dão conta do recado. Então,
é o nível relacional mesmo que a gente está fazendo aqui, né? É o nível relacional. Uma mestre em psicologia que nós tivemos, eu não vou citar o nome, porque eu não, né, não posso, ela disse assim uma vez, né? Ela é psicóloga, o filho dela estudando em escola X, e o filho dela, criança, tal, se divertindo na escola, tal. Aí chamaram para ela assim, olha, dá um jeito do seu filho, você é psicóloga? Ela, não, do meu filho eu sou mãe. Exatamente. É exatamente isso que você está dizendo aí. A gente trabalha, a gente tem que ter esse cuidado também, enquanto psicólogo, não exigir demasiadamente dos nossos filhos. O nosso profissional de Exatamente. saúde tem desse cuidado, o professor tem desse cuidado, não exigir demasiadamente dos nossos filhos, uma perfeição que não é dele, assumir que está na infância ainda, e ele é arteiro, e ser arteiro é natural na infância. Um momento você cita meu filho, uma pessoa, né? O meu filho disse assim, olha, mas ele comporta assim porque ele é filho de psi. Eu falei, não, ele comporta assim porque ele é assim. Então, é importante nós trabalharmos também isso em nós, como Marta está expondo de forma interessante aí. E outro ponto importante é preciso que os familiares entendam que é possível, sim, perder a paciência, sentir ansiedade e raiva em alguns momentos. Afinal, vivemos um período de excepcionalidade. Como eu disse anteriormente, é ter esse cuidado de não exigir muito de nós. E se a gente, enquanto pai, exige muito, a gente causa também estresse e realmente atrapalha. Também não é interessante. Se acolher Se também, né? respeitar, se acolher também, e E é respeitar. fundamental. E, na verdade, eu dou o que eu tenho. Se eu me amo, se eu me acolho, se eu me percebo, se eu me compreendo, eu compreendo o outro. Saber seus limites, né? Exato. Conhecer seus limites. A gente também estressa, nossa pressão também sobe, não é? Então, isso aí a gente tem que Sim. trabalhar também, esse processo em nós, não é? Por isso é importante sempre manter um diálogo e acolhida com as nossas crianças e adolescentes, ajudando a compreender que há esse momento difícil que envolve sofrimento, mas é preciso enfrentá-los para resolvê-los. E às vezes não vão resolver, mas vão se adequar nesse processo de forma mais interessante. É ter esse cuidado. Então, diálogo. Viver essa experiência da melhor forma. Isso. Então, uma estratégia para enfrentar o período de pandemia, que a gente também expõe, e o distanciamento social durante a pandemia, é também organizar a rotina familiar. E não sair demais da rotina. É se organizar essa rotina junto ao filho, junto ao esposo, à esposa, junto aos membros que ali estão no lar, não é? E planejar também o dia e mantê-lo o mais próximo possível da rotina habitual. Pode ser um fator protetivo contra o surgimento de sintomas relacionados à ansiedade e ao estresse. A gente traz algumas dicas em relação a isso, né? É ter um horário para acordar, fazer as refeições e dormir, assim como para realizar atividades diversas, contribuir com a organização do dia e também trazer esse aliado para o bem-estar da sua residência, do seu lar. As tarefas domésticas também, como eu disse anteriormente, podem ser divididas, inclusive com as crianças, respeitando sempre o que conseguem fazer com segurança. Mas é importante também trazer essas crianças ao nosso convívio mais de perto ainda. Ter um tempo dedicado ao descanso também é fundamental, assim como o lazer não pode ser esquecido de forma nenhuma. As crianças, como Marta apontou de forma bem interessante, precisam se movimentar. Então, atividades que envolvam o corpo são necessárias.
mas pode se intensificar ainda mais com outras brincadeiras, com jogos, desenhos, contação de histórias. Por exemplo, ali os pais falando de histórias próprias da vida pessoal, contando histórias do passado, envolvendo mais e mais o ambiente familiar. É uma forma de sair dos estresses. Outro ponto também interessante, diz respeito ao consciente das tecnologias, um alerta importante, é uma exposição em ambientes virtuais, abre muito caminho para a ação de criminosos sexuais e torna a criança vulnerável para a exploração sexual. Nós trabalhamos com diversas violências, no CREAS, por exemplo, a gente observa muito isso, o crescimento dessas violências nesse período. Como eu disse, né, que muitas vezes os pais, para se livrar dos filhos, dão ali um celular, dão ali um computador, e não se preocupam com o que os filhos estão vendo. Então, é importante também, porque trabalhar nesse momento a evitação faz com que algo pior aconteça futuramente. E é importante conversar com as crianças sobre a pandemia. Não é preciso ter medo de conversar sobre o que está acontecendo. Elas já ouviram falar sobre o vírus, e é possível explicar de forma mais compreensível e honesta. Os pais falando, não a mídia, mas os pais falando sobre isso. A sua forma de falar, de cuidado, sobre doenças, orientação em relação a medidas de cuidado e prevenção, esclarecer dúvidas e permitir que se expressem a respeito. Ouvi-las também é fundamental. Quer dizer algo, Tida? Seja à vontade. Não. Ah, certo. Pode continuar. E fatores de risco para a violência contra as crianças na pandemia. O aumento de tempo de permanência e de contato dentro do lar, que nem sempre oferece melhores condições de bem-estar, pode favorecer tensões e conflitos, e até mesmo episódios de violência. Vários eventos estressores desse período de pandemia podem aumentar a chance de violência e desfechos não positivos à saúde física e mental das crianças. Como nós falamos anteriormente, essa volta ao lar, em lares ajustados, pode trazer mais violência ainda. Por isso a importância, como eu disse, né, como o Tito também falou, dos pais trabalharem também o emocional, não afetem de forma não positiva os seus filhos. A preocupação nos afazeres do trabalho remoto, o medo da perda do trabalho, ou ainda a falta de trabalho, e a necessidade de existência podem gerar mais ansiedade, irritabilidade e menor paciência para lidar com o cotidiano, com as necessidades das crianças. Então vejamos que nós estamos tão afetados por tudo isso, que se nós não tivermos cuidado, a gente afeta também os nossos filhos, de forma direta ou indiretamente. E eu vi uma mãe no início da pandemia dizendo assim, olha, mas como eu vou fazer com o meu filho se não vai para a escola? O que eu vou fazer com ele? Não vou lidar com ele. E o professor vai fazer nada? O professor vai fazer nada sem cuidar do meu filho? Aí a gente contou para ela o seguinte, nesse momento, qual é o mais importante? Se porventura, na verdade, querendo ou não, é uma verdade, né? A qualidade do ensino é afetada. Evidentemente que sim. Presencialmente falando e virtualmente falando, há uma afetação em cima disso. Mas qual é o mais importante nesse momento? É a saúde sua e do seu filho ou a parte escolar? Não dá para fazer os dois. Ou melhor dizendo, dá para fazer os dois, mas uma qualidade não tão quanto era antes. Mas qual é o mais importante? É aprender sobre isso. Uma questão que eu quero pontuar, Jorge. Essa questão sobre a escola ter sido fechada, né? É um assunto muito complexo e tem gerado assim, muitas polêmicas, inclusive nas redes sociais. Mas há que se considerar algumas coisas, né? Por exemplo, quando a gente pensa, né, que
45% dos lares brasileiros, as mulheres são as chefes de casa, né? E quando a gente pensa que essa mesma mulher que é chefe de casa também é majoritariamente responsável pela educação dos filhos, né? Porque culturalmente a gente tem uma ausência do pai na educação dos filhos, né? Na responsabilização. Então a gente tem aí uma situação muito conflitante, que é a escola e a creche servem de suporte para a mulher poder trabalhar. A escola fechada, né, as mães e as creches fechadas, a gente vê aí as mães ainda mais sobrecarregadas, porque já são sobrecarregadas, né, mas ainda mais sobrecarregadas com essas crianças dentro de casa. Então, a gente tem aí uma situação muito complexa. Ao mesmo tempo, as escolas não têm condições de oferecer os protocolos de segurança mínimos. As escolas têm uma precariedade absurda de itens básicos. Não tem água, não tem sabão, não tem espaço para colocar as crianças com distanciamento seguro. Enfim, a própria cultura brasileira, ela está muito dividida em relação ao uso da máscara, por exemplo. A gente tem os negacionistas, né? Tem famílias que são negacionistas. Então, ao mesmo tempo que a escola serve como um suporte para essa família, também oferece risco, né? E riscos grandes, né? A gente não pode comparar, por exemplo, as nossas escolas com as escolas europeias. Infelizmente, nós não temos a estrutura que uma escola dinamarquesa, por exemplo, tem, ou, sei lá, uma escola alemã, enfim, as escolas da Itália, de Portugal. E esses países também estão enfrentando crises graves na educação. É claro que a gente está enfrentando crises maiores, mas é muito, como o Hildo está colocando, é muito complexo. Abrir as escolas para poder servir de suporte para várias questões, inclusive alimentar, né? Crianças que só tinham aquela alimentação garantida na escola, uma alimentação rica em nutrientes, né? Rica caloricamente falando, com as calorias necessárias para o seu desenvolvimento físico. Muitas vezes é a creche e a escola que oferece. Em casa, muitas famílias não têm. A gente tem um percentual muito elevado de famílias vivendo com metade de um salário mínimo, com um quarto de salário mínimo, que não tem como oferecer o básico para essas crianças. Ok, a escola serve também, não é essa a função principal da escola, mas a escola serve aí como um suporte, uma rede social importante, tanto para que a mulher, a mãe, possa ir para o seu trabalho, deixar seus filhos em segurança, quanto para a alimentação. Muitas vezes a escola também é o lugar de denúncia de uma violência, né? Quantas crianças são ouvidas na escola, né? Muitas vezes é essa escola também que dá esse suporte emocional, são os professores que dão esse suporte emocional, de ouvir, porque em casa não tem essa audição, né? Essa escuta. Enfim, mas, apesar disso tudo, a gente tem uma escola extremamente precária para oferecer os protocolos de segurança. Então, realmente, a gente está numa situação muito complexa. Não é tão simples dizer, os professores precisam voltar para as salas de aula. Primeiro que não só são os professores que são responsáveis pela escola, né? A gente tem uma rede de funcionários aí, a gente tem outros funcionários, né? Famílias. A gente também tem essas famílias, essas crianças, tem pessoas de risco em casa, né? Os idosos, os pacientes com comorbidades, né? Então, a criança, especialmente as menores, elas não vão com muita facilidade seguir esses protocolos. Crianças gostam de trocar pirulito, lanchinhos, um com o outro, as menorzinhas. Né? Os adolescentes gostam muito do contato físico, nós somos uma cultura de contato físico. Né? Nós mesmos, adultos, temos essa dificuldade de estar com uma pessoa que a gente gosta, de evitar o contato físico. Então, é uma situação complexa essa da escola brasileira nesse momento de pandemia. É uma situação complexa, muito complexa. Isso é interessante, Marta. Apesar da necessidade. Desculpa, se eu fechar, lembrar aqui, que a escola também é um fator protetivo para a criança, no nível de saúde mental, né, no nível de desenvolvimento cognitivo. A gente sabe, a gente já tem uma geração aí, que a gente teve um ano inteiro de 2020 sem escola,
a gente já tem uma geração com perda na alfabetização, né? Alunos que deveriam ter sido alfabetizados ou iniciado o processo de alfabetização ano passado e esse ano, já tem uma perda aí. É óbvio que a gente não está negando isso, né? Nós não vamos fazer a linha negacionista também. A gente tem uma perda significativa do ponto de vista cognitivo, do ponto de vista da escolaridade, nós temos, especialmente com as camadas, né, socioeconômicas mais baixas, especialmente. Mas é inegável também que é um risco muito grande trazer esses meninos para a escola, essas crianças para a escola. É uma política é uma necropolítica, né? É uma necropolítica que nós estamos vivendo. É uma situação complicada. Porque de um lado você morre, do outro lado você morre também. Se a gente for analisar, Tito, nossa introdução do trabalho de hoje tem muito a ver com isso que estamos falando nesse momento. A sociedade, de forma geral, não estava preparada para a pandemia. A pandemia veio de forma urgente e emergencial. Não houve um preparo anterior, não foi avisado anteriormente para isso. Por outro lado, como você também falou muito bem, nós falamos disso, são as situações que estavam sendo trabalhadas, que estavam sendo levadas para baixo do tapete da sociedade. Exatamente isso aconteceu. Como você falou, não há um preparo de política pública educacional para isso, para absorver situações dessas. Não preparo também, querendo ou não, de sociais com relação à família, e não preparo também da família para absorver essas situações. Então, por isso que há esse estresse, de forma geral, nesse aspecto de tantas confusões biológicas nesse momento, por conta disso, que não houve um preparo, e além do que mostrou as deficiências que tínhamos, estávamos colocando embaixo do tapete. Veio à tona o lixo. Veio à tona. Isso que Tita fala, justamente isso. Veio à tona tudo isso. Mas o ponto é, veio à tona também, nós começarmos a observar e nos preparar melhor. Essa é a realidade. Mas o ponto não é um preparo que vai ser hoje, amanhã. É um amadurecimento para o futuro. Mas o momento é hoje. A gente precisa lidar hoje. Então, as crianças elas podem estar estressadas diante de restrições de mobilidade, de contato com seus pares e adultos importantes para eles. E, portanto, podem reagir de forma mais agressiva às demandas externas e às solicitações dos familiares. Então, tenhamos muito cuidado com atitudes tipo assim, gritos, xingamentos, insultos, desatenção, a necessidades básicas de cuidado ou isolamento do ambiente familiar. Podem atrapalhar e ocupar um espaço importante nas relações familiares, dando lugar a uma violência do psique. Então, tenhamos muito cuidado com as nossas reações perante as crianças. As discussões, nós falamos que a família vem mais ao lar, e devemos ter cuidado muito com as discussões frente às crianças. As discussões de marido e de mulher, em xingamentos, em desqualificar o outro. Então, devemos ter esse cuidado, ainda mais nesse período de mais proximidade. E, por vezes, a violência física, ela aparece com palmadas, brigas, muitas vezes, agressões e diversos objetos, não é? Mas o estresse também pode ser um fator de risco para a relação conjugal dos adultos cuidadores. Embora pareça não envolver diretamente a criança, é importante ressaltar que o testemunho de situações de violência é danoso, como são as próprias agressões sofridas contra elas mesmas. Não é Aliás, Jorginho, você falou aí do estresse para a relação conjugal, a gente teve um índice, um aumento de divórcios, né? 34% a mais de divórcios durante o período de pandemia. Mas o ponto é, Tita, por que houve esse aumento? Como nós falamos, embaixo do tapete do lixo. Porque, por exemplo, o marido, a esposa... O trabalho era fuga, né? O trabalho fora de casa era fuga. As amizades, o tal e tal. E quando voltam-se ao lar, se reconhecem, se veem mais e mais. Começam a ver os defeitos do outro. Mais ou menos assim. Não vê mais somente o príncipe, mas reconhece também o sapo. Exatamente. Isso aí, a lance é,
saber lidar com isso, com essa proximidade. Vou dar um exemplo, Tita. Atendemos uma pessoa que tem muito tempo atrás em Conquista, um psiquiatra e tais, né? A pessoa, ela sofria violência no lar do esposo. O esposo era alcoolista e muito violento. E ia para o lar, o tempo todo para o lar, né? Em violência. Ia para os bares, voltava para o lar e trazia violência. Aí trabalhamos nesse esposo, durante o período, ela pediu ajuda. Trabalhamos em um período muito demasiado, né? A gente tinha esse projeto interacional, esse projeto de multiprofissional. E depois de um período, esse esposo parou de beber. Ao invés de ir para o lar, ao invés de ir para o bar, ele ia para o lar. Demorou uns 6 meses, veio essa senhora, veio nos buscar. Pelo amor de Deus. Não suporto mais esse homem o tempo todo. Esse homem, ao invés de ir para o bar, vai para o lar. É o tempo todo, não estou suportando mais, vou separar. Percebe uma coisa? A gente dá uma risadinha. Convivência não é. Então, esse é um cuidado que nós devemos ter. O entender o outro, entender a nós mesmos, nossas particularidades, os nossos defeitos, os nossos acertos. E com esses fatores estressores, né, que a pandemia traz, isso fica um pouco mais desafiador, né, Jorge? Porque, assim, a convivência conjugal, ela já é algo desafiador, né? Qualquer convivência é desafiadora, mas a conjugal tem um peso, né? Então, já é algo desafiador. Quando chega a pandemia, né, ela vai trazer aí aspectos ainda mais desafiadores, quais sejam, por exemplo, a questão do desemprego, né? Essa insegurança financeira, ela costuma ser um problema grave para a conjugalidade, né? Então, a gente tem aí questões muito delicadas, né? Muito próprias dessa relação, muito específicas dessa relação, que serão exacerbadas com as questões que a pandemia traz, né? Então, conviver saindo para o trabalho de manhã e voltando à noite, muitas vezes, quando você volta à noite, o parceiro está saindo porque o turno é oposto, né? Então, é relativamente fácil você manter um casamento assim, né? Mas você conviver, né, dia a dia, fazendo home office, ali com todas as encrencas que um e o outro tem, né? Com todos os hábitos, com todas as manias, com todas as picuinhas, enfim, realmente é um desafio. E aí a gente tem esse índice, né, muito grande de divórcios na pandemia. Os que foram relatados, né, os que estão sendo, os que estão na estatística, né? A gente sabe que as estatísticas não conferem com a realidade, muitas vezes, porque muitas coisas não chegam ao conhecimento dos órgãos, né, competentes. Nossa irmã, Jorginho, a gente já está quase 20 horas de live. Nossa irmã Tita disse assim, vai entender o ser humano. A gente às vezes fala... Não, Hilda. E nossa irmã Hilda... Hilda que falou. E nossa irmã Hilda falou isso, né? É interessante que a gente às vezes também esquece um ponto fundamental, que nós somos os seres humanos. Então é difícil nos entender muitas vezes, né? A gente se entender, já vai entender o outro. Isso. Há uma reflexão também nesse sentido, o quanto é importante nós trabalharmos no nosso eu para evitar essas separações. Trabalhar quando estamos juntos ali, né? Fora da pandemia, por exemplo, para que, quando viesse um processo estressor, já tivéssemos trabalhado. Por isso o diálogo é fundamental. Esse autocuidado, né? Isso. O autocuidado acaba, autoconhecimento, autocuidado, né? Acaba sendo o fator protetivo mais relevante para enfrentar qualquer crise, né? Seja pandêmica, seja qualquer outra, né? E assim, eu vou te pedir para a gente ter um cuidadozinho com o tempo. A gente já está quase 2 horas falando. Passa rápido, né? Então, assim, quando não tratados, os distúrbios emocionais que surgem na infância e na adolescência pode representar graves prejuízos à fase adulta. A preocupação da saúde pública é ainda maior devido às dificuldades de controlar
os episódios de ansiedade vistos com maior frequência nesse período, né? Os pais devem estar sensíveis ao estresse dos seus filhos e acolher, confortar, transmitir segurança, ensinar para os filhos que é possível aprender com as adversidades. É possível olhar para ela de diferentes ângulos, buscando um ponto positivo. Mas, para ensinar aos filhos que é possível aprender com as adversidades, os pais precisam estar relativamente saudáveis. Não é possível estar totalmente saudável neste momento, mas espera-se que os pais tenham aprendido com seus próprios pais, ou de outras formas, ao longo da vida, a eles próprios lidar com as adversidades. Crianças em maior risco devem ser monitoradas pela família. Então, um ponto importante, ainda aquelas crianças mais intensamente atingidas pela pandemia, como filhos de profissionais de saúde, que Marta pontuou já sobre isso de forma bem interessante, nós precisamos entender, como o nosso mestre Carl Jung já nos asseverou, que todos nós, profissionais de saúde, profissionais de todas as áreas, meu filho está dizendo que eu amo, também te amo, meu filho, profissionais de todas as áreas, a gente pode estar estudando, a gente pode estar fazendo diversas coisas, mas conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Fantástico, Jorginho. Fantástico. Encerramento perfeito. Muito, muito mesmo. É isso aí, nós somos seres humanos, né, cuidando de seres humanos. Né? Ok. Eu vou falando para o pessoal. Nós somos seres humanos, cuidando de seres humanos. Né? Nós temos as nossas limitações, as pessoas com quem nós lidamos também têm suas limitações. Nós temos as nossas potencialidades. Que coisa linda! Oi, Bey! Oi, Bey! Como é que vai? Tudo bem? Que lindo! Que fantástica a sua presença hoje nessa live sobre crianças. Amei! Para encerrar a live, o amor da minha vida. Para encerrar a live. Muito bom, Jorginho, muito bom mesmo. Então, nós temos as nossas potencialidades, as pessoas com quem nós convivemos também têm suas potencialidades, as crianças têm muitas potencialidades, os adolescentes também, né? É preciso que a gente faça esse exercício de reconhecimento das nossas limitações, das nossas potencialidades. Que a gente consiga se cuidar para bem cuidar daqueles que estão sob a nossa dependência, né? E são as crianças, os adolescentes, os bebês, sejam como pais, sejam como educadores, em qualquer agência que a gente esteja inserido. Bê, um beijo. Joga um beijo para a tia Tita. Joga um beijo pro pessoal, Bê. Faz... Gente, muito boa noite, muito obrigada pela paciência, pela atenção, pela colaboração com os comentários. É impossível ler todos, mas algumas coisas que a gente conseguiu pontuar aqui. Também é impossível esgotar esse assunto, muita coisa. Jorginho, eu te agradeço demais, nossa, muito mesmo. Foi, como sempre, enriquecedor e uma alegria imensa ouvir você. É sempre uma aprendizagem. E dê um beijo em Gabi por mim, viu, Bê? Dá um beijo na mamãe. Um beijo para todo mundo, boa noite. Aguardo vocês semana que vem para a próxima live, o Sayô. A gente vai divulgar o tema ainda, que a gente não definiu, mas domingo que vem a gente tem mais live por aí. Beijo, gente, boa noite, muito obrigada, cuidem-se. Usem máscaras, vacinem-se. Um beijo. Obrigada, Jorginho.